Boa noite, a paz do Senhor a todos. Vamos esperar as pessoas entrarem. Nós vamos dar início a mais um culto de louvor e adoração ao Senhor. E nós queremos te convidar a estar compartilhando, chamando outras pessoas para estar adorando ao Senhor conosco. Nós vamos iniciar orando, pedindo ao Senhor que venha tomar a direção e conduzir tudo o que for feito nessa noite. E eu convido você também a, mesmo da sua casa, estar orando, estar colocando também diante de Deus aquilo que tem te afligido, aquilo que tem sido um empecilho de você adorar o Senhor, e que nesta noite você possa prestar atenção naquilo que Deus reservou para falar contigo. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós estamos em Tua presença, Senhor Deus. Gratos, Deus, por mais um dia poder estar aqui reunidos, mesmo diante de tempos duvidosos, Pai, mesmo diante, Senhor, de um tempo tão difícil para alguns, Senhor, nós te pedimos a Tua graça, Pai, e a Tua misericórdia. O Senhor sabe de todas as coisas, Pai. O Senhor já determinou o dia em que tudo isso irá passar, Senhor, mas enquanto esse dia não chega, nos dá graça, Senhor, para suportar, para confiar em Ti, Senhor, para saber que o Senhor não perdeu o controle sobre as coisas, Deus, que nada foge, Senhor, daquilo que o Senhor planejou. Oh Deus, que o céu, que a terra, tudo, Senhor, anda em conformidade, Pai, com a Tua vontade, Senhor. Oh Deus, muitas pessoas estão, Senhor, sem esperança, estão, Senhor, sem fé. Oh Deus, e que o Senhor possa visitá-las nessa noite, Deus. Aqueles que vão assistir depois, os que estão assistindo agora, Senhor, que sejam visitados pelo Senhor, não pelas nossas palavras, porque nós não temos nada, Senhor, porque tudo vem de Ti, porque o Senhor que tem levantado pessoas, Senhor, e que nessa noite, Deus, o Senhor possa ir de encontro àqueles irmãos que estão se sentindo fracos, Deus, aqueles irmãos que estão com medo, Senhor, que o Senhor lance fora o medo, que o Senhor lance fora a ansiedade, Deus, essa ansiedade que paralisa, que faz perder o sono, Deus, que o Senhor possa confortar os corações, Deus, e acalmá-los na certeza de que o Senhor tem cuidado das nossas vidas, o Senhor tem cuidado da nossa família, e assim em que a Tua palavra foi escrita, o Senhor também usa as crises, Pai, para abençoar, para fazer o povo crescer, para fazer o povo reconhecer que só o Senhor é Deus, para fazer a humanidade saber que nós não somos nada, Pai, que nós somos pequenos diante de Ti, Senhor, e que só o Senhor tem poder para colocar as coisas no lugar, que a nossa esperança não está em homens, mas que a nossa esperança está em Ti, Deus. É isso que nós te pedimos. Amém. Eu quero também ler com vocês um versículo que se encontra lá em Salmo 104. Que você possa abrir, se não der tempo você encontrar ou não tiver uma Bíblia perto de você, mas você pode fazer essa leitura depois. Salmo 104 vai dizer assim, eu não vou ler todo, porque ele é bem extenso, mas eu vou ler alguns versículos que o Senhor falou ao meu coração e eu tenho certeza que vai falar contigo. O Salmo 104, 1 e 2 vai dizer, Senhor, ó minha alma, ó Senhor meu Deus, Tu és muitíssimo grandioso, Tu estás vestido de honra e majestade. O 2 vai dizer, Tu que te cobres de luz como um vestido, quem estende os céus como uma cortina. O 10, ele envia as fontes para dentro dos vales, aos quais correm entre as colinas, dão de beber a todo animal do campo, os jumentos selvagens saciam a sua sede. Junto delas, as aves do céu terão a sua habitação, cantando entre os galhos. O 13, ele rega os montes a partir de suas câmaras, a terra sacia-se do fruto das tuas obras. Ele faz crescer a grama para o gado e a erva para o serviço do homem, para fazer sair o alimento da terra.
O 27 vai dizer: todos esperam em ti, que tu lhes des o alimento no tempo devido. O que tu lhe dás, eles ajuntam. Abres a tua mão e eles se enchem de bens. Lá no versículo 33 diz: cantarei ao Senhor enquanto eu viver. Cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu tiver o meu ser. Como eu disse, se você tiver essa oportunidade na sua casa, o Senhor vai falar muito ao teu coração, porque esse salmo ele vai trazer um resumo de como Deus criou o mundo. É como se fosse um recorte de Gênesis. E além de falar da criação, o salmista usa a criação como um motivo da gente adorar a Deus, da gente expressar e da gente observar a grandiosidade de Deus. Como a gente leu aqui, o Senhor ele merece louvor. Apenas a gente olhar para a criação, para o que Deus fez, já é um motivo de louvar, já é um motivo de engrandecer. Muitas vezes a gente fica procurando motivos. E muitas pessoas acham que o motivo de louvar, de glorificar a Deus, é só se as coisas materiais ou se as coisas da sua vida for bem. Então, se isso for um único motivo, a gente vai estar muito abaixo daquilo que o Senhor espera de nós. Então, o que eu admiro nesses salmos, e eu acredito que o que o Senhor falava dos salmistas, aqui não diz quem escreveu esse salmo, mas era essa facilidade que eles tinham de olhar para as coisas e glorificar a Deus, de abrir o seu coração. Nem era apenas dizendo o que Deus tinha dado, mas era pelas coisas simples, mas que são tão complexas. Era olhar para a natureza e reconhecer, como diz lá no Salmo 19, que existe um ser maior, que ao olhar para a natureza a gente vê que existe um Deus. Então, a natureza ela vai proclamar isso. Então, o que o salmista está convidando a gente nessa noite, a palavra do Senhor para nosso coração nessa noite é louvar a Deus. A gente tem motivos para louvar ao Senhor pelo que Deus já fez, pelo que Ele vai fazer e pela essa oportunidade que nós temos de adorar, de bendizer, como a palavra diz, Ele cuida da árvore, Ele cuida dos pássaros, Ele cuida dos animais. Imagem da tua vida, né? Deus fez cada coisa para que cada coisa venha da natureza, supra a sua necessidade. Imagine a tua vida, né? Então vamos louvar, e eu convido o grupo para estar louvando ao Senhor. Saudamos a todos com a paz do Senhor. Vamos louvar ao Senhor. Quero ser como criança.
e acreditar em ti. Mas às vezes sou levado pela vontade de crescer, torno-me independente e
Louvado seja o nosso Deus, né? Como foi louvado. Se a tua alma tem sede de Deus, você pode clamar ao Senhor, você pode buscar. A palavra do Senhor lá em Jeremias 33:3 vai dizer assim: clama a mim, e eu responder-te-ei e mostrar-te-ei coisas grandes e poderosas que tu não conheces. É verdade que muita gente tem sentido falta de estar na casa do Senhor. Nós estamos sentindo falta de estar na casa do Senhor. Mas para encontrar o Senhor, mas para sentir Ele, você não precisa de muita coisa. Você não precisa Claro que Deus usa pessoas para falar conosco, mas muitas vezes a gente está nessa ansiedade tão grande. E Deus usa o irmão para falar comigo. Usa o irmão para falar comigo. E muitas vezes o que Deus quer de mim e de você é que a gente entre no nosso quarto, que a gente feche a nossa porta e que a gente busque ao Senhor. Como Jeremias vai dizer, clama a mim. O Senhor, muitas vezes nós achamos que Deus está longe e nos questionamos. Deus está longe de mim. Nenhum irmão está percebendo minha fraqueza. Eu queria que alguém viesse aqui. Eu queria que alguém orasse por mim. Mas o que o Senhor quer é ouvir você. O que o Senhor quer é que você clame a Ele, é que você busque a Ele, é que você vá ao Senhor. Nós não temos impedimento, nós não precisamos de outra pessoa para se chegar ao Pai, a não ser Jesus Cristo. E ao morrer na cruz, o véu do templo já se rasgou. Nós não precisamos de outro mediador, senão Cristo, e você tem acesso ao Pai. Então, se você tem se sentido assim, enfraquecido, se você tem se sentido como se Deus estivesse longe, eu quero te dizer que talvez é você que tenha se distanciado de Deus, mas Deus, Ele sempre esteve do teu lado, e Ele só espera isso, que você clame, para que você escute a resposta de Deus, você precisa conversar com Ele, você precisa estar na presença dEle. Então, que você possa reservar. Qual é o tempo nessa pandemia? Quanto tempo você tem reservado para o Senhor? Para a oração, para a leitura da palavra, para ouvir o que o Senhor tem para falar. E eu tenho certeza, como eu disse, deixando bem claro, Deus usa as pessoas para falar com a gente. Mas existem momentos na nossa vida que o Senhor quer falar diretamente ao teu coração. E para que você escute a voz dele, você precisa buscar, você precisa clamar. E como eu disse, antes de passar para o pastor, a gente percebe, como eu tinha falado, o Senhor falando isso ao meu coração, quantas pessoas estão achando, eu estou distante de Deus. A gente precisa sim ter esses momentos de reunir. Nós estamos impedidos agora de se reunir, mas como o Senhor já falou nessa noite, a gente muitas vezes no nosso quarto a gente pode cultuar a Deus. Não espere apenas a live para adorar, mas que você possa ter seus momentos de adoração a Deus. Eu quero convidar o irmão Fábio para estar orando por essas pessoas que estão se sentindo fracos, estão se sentindo como se Deus estivesse distante, para que o Senhor te dê disposição de buscar Ele, para que o Senhor te dê disposição de estar em tua presença, porque quando a gente é disposto, a gente arruma um tempo. Muitas vezes a gente tem disposição para as coisas da nossa vida e a gente sempre arruma um tempo para isso, mas que o Senhor dê disposição a você, para você buscar, para você clamar e para estar perto dele. Eu tenho certeza que ele vai te responder. Como Jeremias diz, ele vai te anunciar coisas grandes, se você buscar ao Senhor. E antes de passar para o pastor, eu queria que Fábio orasse também pela palavra, mas orasse pelos nossos irmãos, pelos que estão enfermos, os que estão se sentindo enfraquecidos, para que o Senhor venha derramar a sua graça e venha visitar essas pessoas. E que você busque ao Senhor. Essa palavra que eu quero deixar para você nessa noite. Clame ao Senhor. E Ele quer ouvir resposta de Deus. Clame a Ele. Amém? Eu agradeço a oportunidade. Nosso Deus, nosso Pai, nós te bendizemos, nós te adoramos, Deus, na beleza da tua santidade. Oramos nessa hora, Deus, pela vida do pastor, que o Senhor possa continuar, Senhor, usando a vida do teu servo, que teu Espírito Santo possa falar conosco através da vida dele. Deus, colocamos diante do Senhor cada pessoa que está nos assistindo, aquelas que irão assistir depois, ó Deus, na gravação. Que o Senhor as abençoe, que o Senhor possa falar, ó Deus, ao seu coração, que em nome de Jesus a tua igreja seja edificada
vidas possam ser alcançadas, Senhor, pela palavra que há de ser ministrada nessa noite. Eu coloco a vida da minha mãe, Deus, sabe que tem sido passado, que o Senhor possa restaurar a saúde dela e que em nome de Jesus nós possamos te louvar pelas maravilhas que o Senhor tem feito e ainda há de fazer por nós. É assim que nós oramos em nome de Jesus. Irmãos amados, a paz do Senhor Jesus Cristo, boa noite a todos. Muito bom estar aqui, muito bom adorar o Senhor, dizer nas palavras que foram ditas por meio das canções. Queridos, amados irmãos, antes de nós irmos à palavra, gostaria de dar aquele abraço, a paz do Senhor aos irmãos que estão conosco. Irmã Regiane Silveira, a paz do Senhor Jesus Cristo. Irmã Cátia, a paz do Senhor Jesus. Cristina Oliveira, Deus abençoe, a paz do Senhor Jesus Cristo. Josenildo Rodrigues, diácono Jó, paz do Senhor. E a diaconisa Isabela. Janiele Alves, a paz do Senhor. Adolfo Teixeira, irmã de Jane Belmira, Deus abençoe, a paz do Senhor, os amados. Luciano Alves, meu irmão, que mora em São Paulo, Deus abençoe, tome sua vida, fale o seu coração, espero que esteja conosco até o fim e derrame graças sobre toda a sua família, em nome de Jesus. Mana Lígia, paz do Senhor Jesus Cristo. Gloriete Guedes, paz do Senhor, Deus abençoe. E Reinaldo Félix, a paz do Senhor, e a todos quantos também estão nos assistindo e não estão aqui nos comentários que nós aqui acabamos de fazer menção. Meus amados irmãos e queridos, sempre que se fala desse momento, sempre que se fala dessa situação, nós podemos refletir, em quantas situações o povo de Deus esteve, ou homens de Deus, esteve nos momentos de agonia, dor, sofrimento, desespero. E assim nós podemos também entender, compreender que a nossa vida não é diferente disso, também reflete a situação à nossa volta. E obrigado. E também, é claro, não há momentos... Constância existe na nossa vida, mas há sempre um momento de fraqueza, sempre um momento onde nós vamos sucumbir na própria... como é que eu posso dizer? A nossa estrutura humana. A própria estrutura humana, ela não suporta muitas coisas. E por isso nos causa certos momentos onde nos sentimos esse momento mais fraco. Aconteceu isso com Asaf, aconteceu isso com Elias, aconteceu isso com Paulo, aconteceu isso, clamava ao Senhor para que lhe tirasse o espinho na carne que tanto lhe trazia males e trazia dor. Porém, como momentos desse pode estar acontecendo na vida também dos queridos que estão acompanhando e vendo tudo que foi dito aqui, através da palavra, através das canções. E claro, você recebeu a oração, foi ministrada, direcionada a Deus, mas por sua vida. Então confie, tenha fé, confie naquele que tem estado conosco todos os dias. Ele disse isso, é uma promessa. E, queridos, até hoje, até este momento, não há como duvidar da palavra desse Deus, porque todas as coisas que ele disse ou já se cumpriram, ou estão no cumprimento, e certamente se cumprirá no futuro, porque ele jamais falhou em suas palavras e jamais decepcionou naquilo que ele disse. Então, quando ele disse que estava conosco todos os dias, nós temos certeza disso. É claro que não vai nos deixar
pela essa estrutura humana que eu falei, 100% por causa das nossas debilidades e nossas fraquezas. Porém, queridos, nos apresenta realmente um conforto para que a gente possa confiar que nas suas mãos estamos seguros. Então, você ouviu até agora, possa fortalecer o seu coração e cada dia que passa você deve crer, bem, a cada dia que passa está mais perto o momento de todos estes acontecimentos terminarem. Outro dia eu estava meditando, quando for lá no futuro, nós iremos contar essa experiência, dizer, houve um tempo em que todas as pessoas, isso era comum acontecer nos países asiáticos, em alguns países, as pessoas andarem nas ruas de máscara, e um dia você vai contar para pessoas lá na frente, seus parentes, seus netos, seus filhos, e você vai contar que houve um momento, e esse momento vai fazer parte de uma história, e tudo isso vai acontecer para que nós venhamos sempre estar marcado na lembrança de que Deus, Ele está em todo o acontecimento da história, e esse momento não é diferente, isso evidencia esse Deus, esse poder. Então confie somente. Então vamos lá, irmãos, e eu gostaria de prosseguir com vocês aqui no capítulo 9 de Romanos, onde estamos aqui mergulhando capítulo 12, na realidade. Aí eu vou regredindo aqui, voltando, né? Porque eu estava lendo aqui os versículos. Então, meus irmãos, nós vimos nesse capítulo, né, essa narrativa, depois de uma trajetória que Paulo estava falando com relação aos seus patrícios, aos seus compatriotas, e com relação ao que ele estava traçando desse paralelo com Israel, o povo de Deus, Israel, a igreja, e mostrando esse paralelo de que, né, no âmbito da eleição, não basta apenas ser israelita, mas tem que ser eleito. E ele vai falar isso também para que esse povo do Senhor, que agora é um povo só e que mais faz parte agora desse Israel, só que agora não é o Israel de um país, de uma nacionalidade, mas é o Israel de Deus. Então, nesse parâmetro, nós somos o Israel de Deus, a igreja do Senhor é Israel de Deus. Então, nós vimos isto, e agora no capítulo 12 nós vimos que Paulo vai tratar agora da questão da vivência, da prática e do procedimento do novo ser. Então, nós já vimos nos versículos 1 e 2 como deve esse novo ser se relacionar com Deus, como deve ser sua vida, e como deve ser o andar, o procedimento, não só no momento, e aqui quando ele fala que devemos chegar-se a Deus como sacrifício vivo, né, santo e agradável, que é o nosso culto racional, nós entendemos, ficamos aqui bem informados de que não é apenas vir ao momento de culto, hoje domingo, dia do Senhor, um dia de render graças a Deus, dia de cessar todas as coisas para ter total empreendimento na obra de Deus, em adoração, em vivência. Nós vimos que culto é um serviço prestado, mas que com um dia e hora marcada, e culto é a adoração da vida daquele que foi alcançado, transformado e é uma nova criatura. Então nós vimos como deve se dar esse relacionamento. Então nós vamos agora prosseguir a partir desse ponto, que nós vimos que, dependendo de como vai ser esse procedimento e esse relacionamento, aí então essas pessoas vão entender e compreender qual a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Isso é bom. Agora nos versículos 3 a 16, nós vamos ver as questões do nosso relacionamento com os irmãos da fé, como lidar uns com os outros. Então, como já fizemos menção, leitura e explicação dos versículos 1 e 2, vamos fazer leitura agora a partir do versículo 3 do capítulo 12 do livro de Romanos,
Glória ao nome do Senhor Jesus Cristo. Ele diz assim: porque pela graça me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Tendo, porém, diferentes dons segundo a graça que nos foi dada, se profecia seja segundo a proporção da fé, se ministério, dediquemos-nos ao ministério, ou o que ensina, esmere-se no fazê-lo, ou o que exorta, faça-o com dedicação, e o que contribui com liberalidade, e o que preside com diligência, e o que exerce misericórdia com alegria. O amor seja sem hipocrisia, detestai o mal, apegai-vos ao bem, amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. No zelo, não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração, perseverantes. Compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade. Assim, com essas palavras, irmãos, nós vamos vendo o quanto isso é importante e quanto isso pode acontecer apenas com pessoas novas nascidas, pessoas transformadas. Cada dia é mais difícil a questão do relacionar-se com pessoas. Cada vez mais nós vemos um distanciamento, barreiras e são criadas, e distanciamento, além desses que nós estamos vendo nesses dias, gradativamente acontecia um distanciamento. Hoje impedidos, né? Hoje nós podemos ver expressões como saudades de cultuar, de estar juntos, que partilhamos essa saudade, mas são coisas que nós não estávamos mais valorizando, não estávamos mais entendendo o valor dessas coisas, e hoje nós compreendemos. Nós vimos pessoas agora fazendo tentativas, criando subterfúgios para encontrar ou poder chegar perto daqueles que já estão há algum tempo sem chegar perto. Um pai que se veste com uma fantasia, toda protegido para poder chegar perto do filho que já não via há algum tempo. Um filho que vai visitar a mãe idosa, coloca uma escada no primeiro andar e olha pela janela e conversa com a mãe distante. Situações como essa que nós agora presenciamos nesses dias, as quais nós nem pensávamos o quão bom era poder estar juntos, era poder abraçar, era poder dar um aperto de mão, e agora essas coisas se tornam perigosas e essas coisas não podem mais acontecer. Mas além disso, havia um certo isolamento de sentimentos, isolamento de não ter afago e não ter mais essa necessidade de se fazer amigos, a não ser os amigos virtuais que ficam lá o número para que outros vejam. Tem 1.000, 2, 3, 5, 1 milhão de pessoas das quais eu não conheço, das quais eu não converso. E eu digo a você que está me vendo agora, que a maioria das pessoas que está na sua rede social, no Facebook, você nunca deu nem sequer um bom dia, ainda que você passe por essa pessoa no meio da rua, é seu amigo na rede social, mas nem você olha para essa pessoa, e essa pessoa não olha para você, mas quando você vai olhar, ela diz: é meu amigo, olha, meu amigo, mas quando se vê pessoalmente, não se dá um abraço, diz: oi meu amigo, você é meu amigo na rede social. Então, não é uma amizade, não é um relacionamento, não é o que se espera de que possamos entender. Na vida do cristão, esse procedimento deve ser diferente, porém não é. Porém ele não existe, claro que com suas devidas exceções e com as proporções que devem ser levadas em consideração àquilo que estamos afirmando nesse momento.
Então, irmão, se relacionar é uma necessidade desde o momento que Deus cria o homem e o vê sozinho e diz, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma adjuntora, uma companheira, uma auxiliadora, não apenas para que o servisse, mas que ali tinha propósitos bem definidos, é claro, na criação, mas a expressão de Deus dizendo, não é bom que o homem viva só, nós podemos tirar por lição de que Deus cria o homem para que viva em sociedade. O eremita, o homem que se isola, aquele que diz eu prefiro viver sozinho, ou aqueles que dizem eu prefiro a companhia dos animais, este está embrutecido, está totalmente aquém daquilo que é o propósito original pelo qual foi criado. Primeiro que tudo, adorar, servir e benzer ao Senhor por toda a eternidade. Esse é o propósito primordial que o ser humano foi criado. E outro propósito, para que viva e não viva só, para que viva em sociedade. Então é um parâmetro que é uma necessidade. E hoje nós vemos pessoas que quanto mais adoecem, mais se isolam. E quanto mais se isolam, mais adoecem. Então é uma via realmente que vai levando para consequências destrutivas. Os problemas que hoje se enfrentam com mais dificuldades são os males psicossomáticos, são os males que afetam a alma, são os males que afetam a mente humana. Não pouco se vê vários e vários estudos, tratamentos e várias formas de se tratar a mente humana. Vai relaxar, né? E a frase mais comum que se diz lá no mundo é: está estressado, vá pescar. Mas a frase que se vê no reino de Deus: está estressado, vá orar. Então é assim, queridos, que nós devemos entender que Deus não fez você para que esteja só. Deus fez você para viver uns com os outros. E assim como o Salmo 133, ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, exaltado é o nome do Senhor. Então, como é o nosso relacionamento com os irmãos da fé, com os irmãos em Cristo Jesus? Então, olha, dependendo de como é o nosso relacionamento com Deus, esse relacionamento com os irmãos vai ser de vento em popa. Se der certo e funcionar com Deus, vai dar certo e vai funcionar com as pessoas. É um resultado lógico. De maneira que eu não posso dizer, afirmar, e isso ser verdade, que eu estou bem com Deus e não estou bem com meu irmão. Olha, eu estou tão bem com Deus, tão com paz, mas eu tenho um desagravo com meu irmão. Eu tenho uma coisa assim, aquele negócio que a expressão nordestina, que quando vê diz, faz um chiado assim, né? Parece estar fora do ar, uma coisa assim, não posso ver, não quer estar perto. O aroma e estar perto causa uma coisa no coração, um sentimento, um mal-estar. Essa pessoa é totalmente hipócrita se dizer que está bem com Deus, que se relaciona bem com Deus, se tem um sentimento desse dentro de si, se carrega isso na sua vida e se expressa assim com seu irmão. Ok? Seria simplesmente incoerente afirmar uma coisa dessa, porque o Senhor, Ele mesmo diz: qual o maior de todos os mandamentos? Amar a Deus, todas as forças, entendimento, coração, tal. E o semelhante a esse, segundo, é amar ao próximo como a si mesmo. Então, é incoerência total, né? Não ter esse sentimento. Não é andar abraçado 24 horas com todo mundo que você ama. Isso não é preciso. Se você tem um sentimento verdadeiro e sincero, se você no coração não guarda, você pode não estar abraçando, por N situações, mas se você tem um sentimento que é ruim,
que você sabe, que você entende, que você não suporta, que você olha e dá calafrios, e você olha, se assusta, e você olha e se constrange de estar perto. Isso quer dizer que você não se relaciona com Deus bem, não está bem, não está certo, porque você não se relaciona com os irmãos, porque o nosso relacionamento com Deus é que quando foi restaurado, a Bíblia diz que estávamos em pé de inimizade com Deus e fomos reconciliados em Cristo. Quando acontece isso, passamos a ganhar uma família. Família tem desentendimento, tem isso, tem aquilo, tem eu não gostar de que alguém da minha família tem um jeito, uma forma de ser, mas não impede de amar, não impede de que, e não deixa de ser família. A mesma coisa é o relacionamento com os irmãos. Por isso que sempre vai ser como resultado. É o resultado. O resultado do meu relacionamento com Deus é a forma como me relaciono com os meus irmãos. Tranquilo isso, né, irmãos? Tranquilo demais. Estou dizendo que é fácil. Estou dizendo que todo mundo consegue. Estou dizendo que em algum momento você vai querer que você vai pensar no bem do seu irmão e dizer: Senhor, leve ele para a glória, né? Você vai querer que ele morra, tal. Mas você vai entender que isso vai ter que passar, que esse vai ser o momento que aconteceu, e você deve ter a palavra do Senhor quando diz: irai-vos e não pequei. Então você pode se irar, pois ser humano como somos, nós vamos ter ocasiões. Porém, isso não pode persistir. Persistir nos sintomas, deve-se procurar o especialista. O especialista é Jesus. Só ele tira ressentimento, aí de amargura, e não adianta você usar paliativos, porque não vai dar certo. Só ele faz o tratamento radical, e isso causa dor, porque ele trata de arrancar e desinflar o ego dentro de cada um de nós, tirar o orgulho, tirar os sentimentos de que eu estou certo, de que eu estou correto, e esse sentimento ele é tão enganoso, que eu penso, estou tão correto com Deus, que eu estou odiando meu irmão, que eu me afasto dele, e que eu apunhalo ele pelas costas, porque eu amo a Deus. É um sentimento de outro tipo de irmandade, mais chegado àqueles tipos de irmão, Caim e Abel, né? No caso, o camarada é Caim, e Abel é o pobre do irmão que sofre a facada. Porém, meus irmãos, como nós vamos ter isso na nossa vida, porque é inevitável, todos os cristãos são irmãos, os cristãos autênticos, verdadeiros, genuínos, são irmãos em Cristo. E é inconcebível, irmãos, que esse tipo de sentimento, esse tipo de ruptura possa existir com os irmãos, de maneira que eu possa me relacionar bem com os meus irmãos. Então, para que isso aconteça, o que é que o texto que nós acabamos de ler vai nos aconselhar? Ele vai dizer para você: olha, pense moderadamente acerca de você mesmo. Porque eu penso que eu sempre estou certo. Eu penso que eu sempre tenho razão. Eu penso que eu sempre sou aquele que é injustiçado. E que o outro é o que é incompreensivo. É a pessoa que é dura para compreender. Então, o primeiro conselho, ou aquilo que o texto vai dizer no versículo 3, porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu.
Uma das coisas mais negligenciadas por nós, cada um de nós, é você fazer uma autoanálise ou um auto-julgamento. Eu julgar se minhas ações estão corretas, pesar tudo isso, e qual o peso da balança que eu devo usar para fazer equiparar. É claro que não são minhas próprias bondades nem obras, mas eu tenho que usar o peso da palavra de Deus. Então eu penso que eu sou bonzinho demais, então eu penso que aquilo que eu usei para ferir, eu não usei com tanta força, mas alguém me revidou com muita força. Então eu sempre penso de forma muito boazinha comigo mesmo. Eu gosto de usar um exemplo, vez ou outra eu uso esse exemplo, que foi uma passagem que aconteceu com o rei Davi, o profeta Natan, com relação ao acontecimento do ato de adultério do rei Davi com Batseba, e como Deus manda o profeta Natan ir lá repreender o rei Davi. E eu fico a analisar, queridos, o seguinte: veja bem, o profeta Natan era um súdito como qualquer outro do rei Davi. O rei, ele era um soberano sobre todas as pessoas, e aquilo que ele dizia, ele poderia condenar à morte sem nenhuma explicação prévia. Ele poderia repreender, ele poderia mandar açoitar, ele poderia fazer qualquer coisa, bastasse o seu humor não estivesse bem. Então, o profeta Natan vai com a incumbência de dizer a Davi que ele era um adúltero, e por conta disso ele estava em desagravo com Deus. Então, o profeta Natan chega para Davi e diz: olha, rei, eu queria contar a você uma história, e o Senhor fizesse julgamento dessa história. Havia um homem que tinha centenas de ovelhas, e um vizinho dele tinha apenas uma, qual que ele tratava como se fosse uma filha. Até na cama dele dormia, porque ele tinha ela com muito apreço. Mas vindo um amigo daquele homem muito rico, que tinha muitas ovelhas, ele vai e pega aquela ovelha daquele seu vizinho e mata para oferecer ao amigo que estava vindo de viagem. O que esse homem merece? E o Davi fica indignado, dizer: esse camarada deve morrer. Esse camarada ele é um fariseu, né? Se Davi conhecesse, né, e existisse fariseu naquela época, se ele usasse a nossa linguagem no evangeliquez, ele ia dizer isso. Então Davi diz: esse homem deve morrer. E o profeta diz: Davi, esse homem és tu. Sabe por que eu entendo essa história acontecer assim? Porque se o profeta Natan chegasse dizendo: Davi, por que você cobiçou a mulher de Urias? Ele ia dizer: não, rapaz, é porque ele foi fraqueza, a carne é fraca, é porque eu estava assim, descuidado, eu não queria, não era a minha intenção. Mas Davi julgou o que ele merecia antes de saber quem era ele. Se a gente fizesse isso, a gente julgar o que a gente merecia antes de pensar que se alguém contasse o nosso delito, e a gente, antes de pensar que era com a gente mesmo, fizesse julgamento, a gente não teria tanto a misericórdia da gente mesmo. E é isso que a palavra está dizendo. Pense com moderação a seu respeito. Não posso ser tão bom assim. Eu não posso ser o melhor de todos. Eu não posso, não sou eu que sou a vítima. Eu preciso pensar bem direitinho. Nosso relacionamento com outros irmãos é bem sucedido dependendo da nossa autoestima. Por isso Paulo diz: porque pela graça que me foi dada, diga a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu com cada um. Precisamos ter uma opinião própria, equilibrada a respeito de nós mesmos. Não devemos subestimar ou superestimar o nosso valor. Pensemos com moderação. Nem abaixo demais, nem acima demais. Nem subestimar, nem superestimar a nossa forma de ser. Esse equilíbrio
e vai realmente ser um ponto realmente importante na nossa convivência com as outras pessoas. Eu devo pensar e me colocar realmente numa situação não de vítima, nem também de alguém muito acima, para que eu olhe as pessoas de cima para baixo. Mas eu preciso realmente, com moderação, fazer as minhas decisões e aquilo que eu devo, como eu devo tratar e relacionar com as outras pessoas. Fazemos parte de um mesmo corpo, porém temos funções diferentes. Paulo declara: porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto somos muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros, aqui de versículos 4 e 5. O corpo é um, mas os membros são muitos e são diferentes. Paulo fala dos dons de profecia, ministério, exortação, contribuição, presidência e exercício de misericórdia. Todos esses dons devem ser exercidos com coerência ou dedicação. Às vezes nós vamos entender da seguinte maneira: como eu tenho o dom de exercer misericórdia e ser misericordioso com as outras pessoas, e a outra pessoa tem um dom diferente, que é o dom de presidir, e pode às vezes não tratar com tanta misericórdia em uma certa situação, eu vou olhar para aquele irmão com um olhar diferente e dizer: ah, esse camarada não tem misericórdia, ou ele é uma pessoa insensível, e eu posso apenas não entender cada função, e por não entender a função do outro, eu posso realmente ter um pensamento e um julgamento diferente e achar que aquele outro não é um cristão autêntico, porque o meu dom e minha forma de agir e minha forma de ser e a ação da minha vida no corpo de Cristo é diferente da ação do meu irmão. Ou eu posso querer que com a mesma dedicação que eu faço e eu ver o outro não fazer, eu ficar aborrecido. E porque existe, meus queridos irmãos, um movimento crescente no nosso país, e as redes sociais têm alimentado, que são o movimento dos desigrejados. E uma das coisas que eles mais afirmam é que há muitos hipócritas na igreja. Verdade. E ele saiu, é um hipócrita a menos, e se voltar é um a mais. Então, é verdade. Só que essa desculpa é só o ego inflado. Todas as pessoas que estão na igreja são pessoas que são falhas, são pessoas que estão caminhando o caminho de santidade, são pessoas que estão sendo trabalhadas pelo Espírito Santo de Deus para serem moldadas, e mais principalmente, são pessoas diferentes de mim. Então eu não posso me superestimar, achar que eu sou santo demais, que eu sou tão santo que eu não posso viver em comunidade com os meus irmãos. Aí eu vou arrumar um argumento muito superficial sobre que a igreja, sobre o Velho Testamento, e vou usar esse argumento para dizer que eu sou igreja sozinho, que eu, com meu egoísmo e meu ego inflado, eu sou o corpo de Cristo, eu sou igreja, eu posso comungar sozinho, eu posso cear sozinho, quando é algo que o Senhor instituiu para que se faça em comunidade. E isso é egoísmo, e isso só mostra que essa pessoa nem tem parte com Deus e que está fora daquilo que Deus estabelece de comunhão, de fraternidade e de amor, primeiro para com ele e depois para com os irmãos. Então o indivíduo vem com essa desculpa que não quer se engajar no reino de Deus, não quer ser submisso, não quer viver em comunidade, é um egoísta, é uma pessoa que não sabe ceder, ou seja, não renuncia. Só características de quem não é corpo de Cristo, de que não é membro do corpo de Cristo, nem é igreja. Aí vem com essa balela aí, muita gente entrando por aí, porque as pessoas hoje, como nós falamos inicialmente, ainda vemos pessoas dizer saudades da igreja, do culto, mas quando tinha, nem todos tinham saudade não, porque ficavam uns dias sem ir. Sério isso, hein?
Caso sério. Veio um sopro do Espírito para olhar a hora, que já estava passando da hora, e a gente se empolga. Mas só para terminar essa parte do relacionamento com os irmãos, porque nós vamos entrar numa melhor ainda depois dessa, que Paulo fala do relacionamento com os irmãos, e o relacionamento com os inimigos. E agora e agora? Se não está dando certo com os irmãos, se está precisando melhorar, e agora? O que ele vai dizer com relação aos inimigos? Cenas dos próximos capítulos. Assistam. Nós temos responsabilidades uns com os outros. É isso que ele vai, para encerrar essa parte desses versículos, se nós lemos do versículo 3 ao versículo 13. Certo? Então nós somos diferentes, nós temos serviços diferentes, dons diferentes no reino de Deus, e nós trabalhamos de forma diferente. Então eu não posso julgar o serviço que o irmão faz. É claro que o Senhor dá um parâmetro de julgamento de frutos de árvore, e um bom fruto é dado e concedido por uma boa árvore, que a árvore má não consegue dar bons frutos, mas isso aí é outra questão. Porém, nós estamos falando questão de relacionamento. Paulo apresenta uma série de mandamentos mútuos com o objetivo de melhorar o relacionamento entre os irmãos. Amai-vos uns aos outros com amor fraternal, sem hipocrisia. Essa palavra ela é interessante porque ela vem num contexto lá da Grécia Antiga, né, que essa palavra vem à raiz e ela vem dar a ideia do ator. Naquela época eles usavam a máscara, e essa máscara era que da representação, que era diferente do que eles eram. Então a hipocrisia tem essa origem aí, né, de alguém fingir e ser o que não é. Então o amor deve ser realmente verdadeiro. Então o amor verdadeiro é capaz de dizer que o outro está errado, mas dizer por amor, porque as pessoas gostam de dizer que o outro está errado para poder dizer que é melhor, que sabe mais, e que coisas desse tipo, dessa natureza. Sem hipocrisia. Preferindo-os em honra uns aos outros. Olha, preferir que o outro seja honrado do que eu. Isso é difícil demais. Isso é difícil. Tem dois lugares, você chega num ambiente, tem dois lugares. Um lugar de destaque e outro lugar lá no final. Aí você vai querer sentar lá no destaque e o outro vai lá para o final. Né? Sem aquela menção daquele negócio de plateia e palco e sabor de mel, essas coisas, nada disso. Né? Não é isso que nós estamos falando. Ou parecido com isso. E deveríamos fazer isso. No zelo não ser remisso. Então esses são os mandamentos que Paulo vai dizer para que a gente possa conviver com o outro, ser paciente na tribulação, perseverante na oração, compartilhar a necessidade um com o outro e praticar a hospitalidade. Medite no restante. Amém. Então vamos orar. Agradeço a todos vocês. Compartilhe, se inscreva no nosso canal no YouTube. Ok, eu vejo aqui os comentários para ver as pessoas que não falei. Se eu não falar, os irmãos aqui da produção me ajudem. Pastor Pedro Inácio? Sim. Pastor Pedro Inácio, Deus abençoe, nosso pastor, glória a Deus. Heloísa Maria, Deus abençoe. Maria José, Diaconisa Nilda, Congregacional Marina Torres, Shalom, meu irmão, Pai do Senhor Jesus Cristo, Deus abençoe os amados também, glória a Deus, também conosco. Mais alguém? Irmã Janeide Barbosa. Ok, meus queridos irmãos, Deus abençoe, a paz do Senhor para todos, que a graça do nosso Deus cada dia repouse sobre nossa vida, nosso lar, nossa família. Obrigado, Senhor, obrigado, Pai querido, meu Deus, por esse momento. Obrigado, Pai, por estarmos juntos.
Obrigado, Deus, pela vida, família de cada um. Abençoe nossa cidade, nosso estado, nosso país, o mundo inteiro. Livre-nos, Senhor, desses males que estão afetando, não sem que antes, Senhor, tenhamos o aprendizado e possamos glorificar a Deus e possamos, Pai amado, entender que o Senhor é quem, meu Deus, executa todo justo juízo sobre a humanidade, que precisa reconhecer e arrepender-se dos seus pecados e voltar-se aos seus pés para louvar e bendizer o seu nome. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso soberano Pai, as virtudes e as consolações do Espírito Santo, repouse sobre todo o povo de Deus, desde agora e para todo sempre. Amém. Deus abençoe, queridos. Já falei na anterior. Deus abençoe. Paz do Senhor para todos vocês. Amém.